Esta aqui é a SV105, a minha câmera planetária, e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre ela. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Astrolar, eu sou o Samir. Eu resolvi fazer um vídeo sobre a minha câmera, a que eu estou usando para fazer as lives no canal e também os conteúdos que eu produzo aqui. E esse aqui é o modelo que eu estou usando atualmente. Eu vou mostrar para vocês agora no começo o que vem junto com a embalagem, além da câmera. Aqui está ela, já coloquei a tampinha de borracha que protege o sensor, que protege bem, aliás. Aqui nós temos o cabo para conexão USB 2.0, não é 3.0. Ele vem, aliás, até com dois cabos aqui, deixa eu puxar corretamente. Ó, esse aqui é o principal. Esse aqui, sinceramente, eu não sei para que serve, não funciona. Se alguém souber, comenta aí embaixo. E aqui a conexão da câmera. Deixa eu mostrar para vocês como é que é feito. É simples, né? Vou fazer aqui e está pronto. Conectou a câmera, conectou no computador. Também é possível conectar com celular, certo? Se você não tem computador e quer usar o celular para filmar com a câmera, fotografar, é totalmente possível. Já vou até falar sobre isso. Deixa eu pegar um cabo aqui. Esse aqui é o cabo OTX. Você precisa desse cabo conectado no seu celular e depois conectado aqui no cabo da câmera. Bem simples. Como é que você vai fazer o uso do celular? Você precisa de aplicativos como o Open Camera, ou se não o Next Camera, é o aplicativo que eu uso, porque o Next Camera não tem publicidade como o Open Camera. E o Next Camera também tem controle de ganho, tem controle de exposição, nitidez e tem alguns filtros que você pode usar também para gravar. Então isso é muito bom porque você não tem computador, não tem notebook, geralmente a maioria do pessoal usa muito celular. Você consegue usar essa câmera, filmar e fotografar usando o celular com a SV105, o que é muito show. Acho que é a única câmera planetária que consegue isso, não sei se existe outra, pelo menos eu não conheço, certo? Então isso é muito legal. No PC você vai usar programas como o SharpCarp, por exemplo, que é o programa que eu uso para captura. Essa câmera é plug and play, você conectou ao cabo aqui, conectou no PC, já sai funcionando. Vai no SharpCarp, vai nas configurações, seleciona a câmera e está tudo ok. Aí é só começar a fazer a gravação ou observação. Então é bem simples de usar. Características dela. Ela é uma câmera Full HD, no máximo, 1920 por 1080 e também no máximo 30 quadros por segundo. Certo? No formato AVE. No formato YE, desculpa, eu não lembro o nome agora, em Full HD ela consegue no máximo 5 quadros por segundo. E 20 quadros por segundo numa resolução de 640 por 400. Tá, então, bem pequeno. Daria para fazer, por exemplo, filmagem de Júpiter, tá? Mas ainda assim, são 20 quadros por segundo, é uma taxa bem pequena mesmo, fica bem travado. Bom, ela tem um processador, na verdade ela não tem um processador moderno, ela é tipo, como muitos chamam de uma webcam bem avançada. Diferente de modelos da mesma marca como é a 305 Pro, que vem com o processador da Sony, um IMX, eu não me lembro agora qual modelo, essa aqui não é assim. Então, isso o que acontece é que ela tem uma imagem inferior. Ela vai ter mais granulado, você vai ter mais dificuldade para deixar a imagem mais limpa. Mas ela ainda é muito melhor do que uma webcam, com certeza, né? Isso não há dúvida nenhuma. Nas lives que eu faço, quem acompanha, se você ainda não viu as lives, tem elas gravadas aqui no canal, pode assistir aí na lista de vídeos, você vai ver que ela tem uma qualidade bastante satisfatória, bastante boa. Você consegue ver detalhes, né? A nitidez dela também é muito boa. E é claro, isso também depende do céu, né, do como é que está o clima. Se tiver muita turbulência, a imagem realmente não tem como ficar assim tão perfeita. Mas eu considero ela realmente com uma imagem de boa qualidade.
Como ela tem um chip um sensor muito pequeno e um pixel muito pequeno, ela tem uma ampliação muito grande. Aqui no meu telescópio, ele tem 650 distância focal, eu pego a Lua sempre parte da Lua, metade. Para mim poder pegar ela inteira, eu precisaria de um redutor focal. Agora, se você tem um telescópio com, no máximo, com 400 milímetros de distância focal, você já consegue ver a Lua por inteiro nela. Tá? Por outro lado, isso tem uma vantagem que é a observação de planetas, né? Se ela tem uma ampliação maior, o planeta tende a ficar maior. Falando resumidamente aqui sobre a questão de pixel, né? Como é que funciona. Eu não sou um especialista em câmera planetária, tá? Então eu vou dizer mais ou menos o que eu conheço. O pixel ser pequeno numa câmera planetária é necessário porque ele vai captar menos luz. Objetos como Lua, planetas, têm muito brilho, refletem muita luz. Se você que tem telescópio e observa para a lente, por exemplo, Júpiter, tudo que você vê é uma bola de luz bem brilhante, mais as 4 luas ali, certo? Você não tem como ver os detalhes. Então, essa câmera, o pixel dela, capta menos luz, o que acaba mostrando mais detalhes, tanto de planetas quanto da Lua. É claro que às vezes você tem que fazer alguns ajustes, né, para ficar ainda melhor. Mas basicamente é o que câmeras planetárias fazem, tá? Essa é a função delas. Em relação a estrelas, tá? Ela pega muito bem, estrelas bem brilhantes. No final do vídeo vai ter algumas filmagens que eu fiz para vocês verem como é que fica com estrelas. Aglomerados com ela também ficam bons, fazendo ajustes ali de ganho e tudo mais, você consegue ver muito bem aglomerados. Centauro, por exemplo, consigo ver bem com ela. Caixinha de joias fica muito bonito, tem vídeo da caixinha de joias aqui no canal. Tá? Já isso aglomerados mais agrupados, fechados. Aglomerados abertos você vai conseguir ver as estrelas, porém, devido ao tamanho do sensor dela ser pequeno e grande ampliação, o aglomerado fica, você entra dentro do aglomerado, que é o caso das Pleiades, por exemplo. E você vai observar, você vai ver as estrelas, mas não vai conseguir ver a Pleiades por completo, certo? Mas, como eu falei, isso é típico de câmera planetária. Céu profundo com essa câmera aqui, não, esquece, não tem como. Eu vou dizer assim, dá para ver. Não dá para ver. Eu fiz a filmagem aqui da nebulosa de Órion e consegui mostrar a nebulosa de Órion, mas com muito ganho, com muito chiado, digamos assim, tá? Mas dá para ver. Outro detalhe também, a minha montagem não tem motorização, eu faço um movimento manual. De repente, com motorização, né, com acompanhamento ali do astro, né, talvez consiga fazer pelo SharpCap ali um empilhamento e dar uma melhorada um pouco na imagem, no caso da nebulosa de Órion. Mas não vai ficar assim tão bom, tá? Então esquece essa ideia de querer usar a SV105 para ver céu profundo, vai ser bastante frustrante, tá? E ali vai dar um trabalho tremendo. Então foque, se você quiser comprar ela no caso, né, foque que ela é para ver planetas, para ver lua, estrelas e aglomerados com muito brilho, ok? O que já é bem legal, né? O que já é basicamente bastante coisa para você observar, tá? Então isso atende muito bem. O preço dela no mercado hoje, na data desse vídeo aí, varia entre 300 a 400, 450 reais, dependendo do local, mas você consegue também essa câmera aqui usada, tá, por um preço um pouco menor, certo? Geralmente o pessoal que vende usada, a câmera geralmente sempre está em boa qualidade. Não há muito mais o que falar da câmera, ela é uma câmera simples, é uma câmera de entrada. Eu acho que para você que queira começar a aprender a usar câmeras planetárias, entender como é que funciona, aprender a usar softwares como o SharpCap, né, entre outros que pode ser usado ela, eu acho que é legal. Ou seja, você compra uma câmera planetária por um preço baixo, ganha um pouco de conhecimento e depois você pode dar um salto para uma câmera melhor, uma câmera planetária com mais qualidade, com processador da Sony, ou de repente uma câmera de céu profundo, tá? Eu acho que isso é válido, até porque ela tem um preço de revenda bom e ela vende rápido, com certeza.
Uma coisa também bem interessante em relação à câmera, que já tem uma ampliação bem alta, é você usar uma balo como essa aqui, ó. No caso da minha, ela é uma 2x da SVBone. Só fazer um encaixe aqui, segurou firme e pronto. Com isso você consegue uma ampliação maior, por exemplo, para ver Marte, que é um planeta que é metade do tamanho da Terra, apesar de estar mais próximo, é bem complicadinho de ver ele, ou para você ver detalhes mais finos de Júpiter e também das crateras da Lua, né? Você vai ter uma aproximação maior e vai ver crateras com mais detalhes, tá? E funciona muito bem se você tiver uma balo com boa qualidade como essa aqui, ou uma melhor que essa aqui até, certo? Acho que é isso, não há muito mais o que falar sobre a câmera. Ela é uma câmera de entrada, tem um preço realmente bom, então ela entrega assim, uma imagem muito boa dentro da proposta dela. Se eu acho que vale a pena comprar? Sim, eu acho que vale a pena, caso você não tenha um computador, por exemplo, você usa o seu próprio celular, vai poder filmar, vai poder fotografar, ou ficar só observando, né, sem precisar pagar muito caro por uma câmera com mais recursos. Na verdade, uma câmera com mais recursos, você nem vai conseguir conectar um celular, pelo menos eu não tenho conhecimento que seja possível isso. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui no final do vídeo filmagens que eu fiz com a câmera e com o meu telescópio, a Lua, estrelas e alguns aglomerados, e aí vocês podem fazer uma avaliação melhor. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou procurar responder. Se você souber alguma informação sobre essa câmera que eu não falei aqui, também pode deixar nos comentários. Se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês e bons céus.